leitores, tudo bem com vocês? E hoje é o dia do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros, então vem comigo! Olá! Então, hoje é o dia que a gente conversa um pouquinho sobre o livro O Caso Merceau, né? Que é o livro desse mês do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros. É o livro da Argélia. E esse livro aqui foi escrito pelo Kamel Daoud. E esse livro, ele é como se fosse um livro resposta para o livro O Estrangeiro do Camus. E eu não li ainda o livro O Estrangeiro do Camus, mas para eu conseguir entender esse livro aqui, eu tive que dar uma pesquisada, sabe? Sobre o que o livro Estrangeiro se tratava. E pelo que eu entendi das coisas que eu pesquisei aí na internet, no livro Estrangeiro, o personagem principal é o Merceau, né? No livro O Estrangeiro. E o Merceau, ele é um criminoso. Ele mata um árabe, né, numa praia, num dia e às 2 horas de um dia, e ele é preso. E aí na cadeia ele escreve o livro, que é o livro O Estrangeiro. Então o livro O Estrangeiro, na história do livro, é escrito pelo assassino, que é o Merceau. E ele conta várias coisas, além de contar sobre o crime que ele cometeu, ele fala, acho, pelo que eu entendi da pesquisa que eu fiz, né, porque eu ainda não li o livro Estrangeiro, ele fala muito do relacionamento dele com a mãe dele, né, ao longo dos anos, e também do dia que a mãe morreu. Então, a gente já sabe isso, né, a gente consegue saber isso sobre o livro do Camus, O Estrangeiro. Nesse livro aqui também eu andei dando uma pesquisada para poder entender por quê. Porque esse livro aqui vai funcionar como uma resposta, porque no livro Estrangeiro não tem nenhuma informação sobre o árabe que morreu, né? Tipo assim, só fala que o Merceau matou esse árabe e ele conta da vida dele, pelo que eu entendi, do relacionamento dele com a mãe dele, mas não fala sobre a pessoa que morreu. E esse livro aqui, quem é o personagem principal é o irmão do árabe que foi assassinado pelo Merceau. Ele é como se fosse um livro resposta. E esse irmão conta, né, a história do árabe falecido, né, do árabe que foi morto, mais de 50 anos depois da morte. O personagem principal tem 77 anos aqui na história e ele vai contar a versão dele dos fatos, o que realmente aconteceu, quem era esse árabe, porque é muito importante aqui pro nosso personagem principal falar do Moussa, né, falar o nome do Moussa, que era o nome do árabe que foi assassinado no livro Estrangeiro. E ele conta sobre tudo que aconteceu na vida dele e da mãe dele devido a esse assassinato do irmão. Então, é meio que assim, a verdade, o outro lado da história do Estrangeiro, né? O que aconteceu com essa família que perdeu essa pessoa, né? Dessa mãe que perdeu esse filho e desse irmão que perdeu o seu irmão mais velho, né? Ele era o irmão mais velho do personagem principal aqui do livro. E a verdade é que esse personagem principal, ele tá aqui no livro, sentado num bar, dando uma entrevista para um jovem universitário que é um estudioso do livro Estrangeiro e que conseguiu achar esse senhor que é supostamente o irmão desse árabe, né? Então, assim, é uma história que conta sobre todo o sofrimento que foi desencadeado após esse assassinato, e também ele fala muito da banalidade que era naquela época a morte de árabes, né, na Argélia da época. E como o irmão dele foi assim, o corpo até sumiu, não houve uma investigação, então é meio que uma revolta. Esse personagem principal, que ele ainda está revoltado e ele ainda sente o peso da morte do irmão após mais de meio século, né? E é difícil para ele lidar e falar sobre o assunto. Ele e a mãe dele, na época que o irmão morreu, não conseguiram achar nem o corpo do irmão. Eles fizeram um velório com um caixão vazio, né? Essa mãe começa a entrar meio que numa depressão. Eles acabam tendo que sair do bairro que eles moravam e ir para outro lugar. Então, assim, a vida dele meio que... Ele até fala aqui, né, que tipo assim, o irmão dele continuou vivo por causa das ações da mãe. Ele sentia como se ele tivesse que carregar o peso
do irmão para todos os lugares que ia e ele se sentia morto. Ele sentia como se no dia que o irmão morreu, para ele, né, a mãe agia como se ela quisesse que ele tivesse morrido no lugar do irmão. Então, tudo ali na vida dele desencadeou depois dessa morte desse filho que ficou ausente, mas ao mesmo tempo muito presente na vida, né? A escrita do autor é muito bonita, bem complexa. Não é complexa a escrita dele, mas o que o personagem principal quer passar sobre o que ele sentiu devido à morte do irmão é muito complexo, apesar do livro ser fácil de ser lido, entende? Mas assim, os sentimentos desse senhor falando sobre a morte do irmão há tantos anos atrás é muito complexo, sabe? Ele fala muito sobre isso. Ele fala também sobre a independência da Argélia, né? Porque o Meursault, ele era, pelo que eu entendi, ele era um francês que vivia na Argélia e matou um árabe. E muito do que o personagem principal aqui fala é sobre a banalidade, né, que era o descaso que foi só porque o irmão era árabe. E ele até se pergunta o que árabe realmente queria dizer, sendo que eles eram pessoas, eles eram cidadãos ali daquele país, como qualquer outra pessoa, né? E assim, como o Meursault era um francês, acabou que a polícia, na época que os franceses estavam ali dominando ou colonizando, não sei exatamente a palavra, mas eles estavam ali dominando a Argélia naquela época, então assim, meio que os franceses eram considerados meio que superiores ali a próprio povo daquele país, né? Então, assim, é uma história de revolta, é uma história que esmiuça muitas partes do estrangeiro, por isso que eu tive que pesquisar. Ele fala muito até sobre a última frase do livro Estrangeiro. É uma história que fala assim sobre uma pessoa que sofreu a vida inteira devido à morte de um ente querido que foi banalizado, que nem foi assim pesquisado sobre o que aconteceu. Então assim, o caso Meursault realmente é o autor, né, o Kamel Daoud, fazendo meio que um ensaio, mas um ensaio meio que romanceado do ponto de vista dele, do livro O Estrangeiro, sabe? É meio que uma resposta, ao mesmo tempo que é um ensaio sobre a obra do Camus. Ele com certeza estudou muito essa obra para poder conseguir criar uma outra obra tão complexa e uma resposta tão, acho que coerente, sabe? Do tipo assim, tá, e aí que aquele francês matou um árabe na praia e aí? O que aconteceu? Então, o que aconteceu, o depois, né, do livro Estrangeiro tá aqui. E eu achei assim, eu achei muito interessante a ideia do autor, sabe? Mas em alguns momentos eu achei assim, que parecia que a história em alguns momentos ficava só soando como um senhor meio rabugento reclamando das coisas que aconteceram no passado, porque não é 100% das passagens do livro que ele tá ali falando sobre a morte do irmão. Ele começa a divagar, às vezes, sobre outras partes da vida dele. Ele conta também um segredo que ele tem com a mãe, não vou contar pra vocês, leiam um livro pra vocês descobrirem. Ele conta pra esse universitário que tá ali pesquisando, né, sobre o estrangeiro, sobre essa família desse árabe, um segredo que eu fiquei, tipo, de cara, tipo, como assim? Isso aconteceu e ele contou, entendeu? Então, assim, é um livro muito interessante, é um livro curtinho também, tem 163 páginas. Se você leu O Estrangeiro e gostou, indico muito, mas assim, não, dos livros de desafio, esse aqui também não é, tipo, o melhor livro. É um livro bom, um livro muito bom. Mas ainda estou apaixonada pelo Kitchen da Banana Yoshimoto. Ele ainda pra mim é o melhor de todos. E foi, acho que o segundo livro do desafio, que é o livro do Japão. Então, assim, o Kitchen ainda tá primeiro, assim, na lista, disparado. O segundo é o Por Favor Cuide de Mamãe, da Coreia do Sul. Então, assim, a literatura asiática no desafio Volta ao Mundo e Se Cantar Livros ainda está liderando. E esse aqui, eu acho que dos livros do continente asiático, do continente africano, esse aqui eu acho que é o melhor dos que eu li até agora, sabe? E é isso, pessoal. Eu gostei bastante da leitura, apesar de não ser, tipo,
a melhor leitura da minha vida, mas é um livro bom. Se você quer ler esse livro, leia primeiro O Estrangeiro, não faça como eu, porque eu não sabia que eu teria que ler O Estrangeiro antes, né, pro desafio. Então, assim, leia O Estrangeiro do Camus e complemente a sua leitura com este daqui, que vai valer bastante a pena. E eu vou botar aqui agora para vocês na legenda o nome do nosso livro de junho, do desafio, tá? E vou botar também a fotinha aqui para vocês verem a capa. Então, a gente vai conversar sobre esse livro, né, no desafio. Na última semana do mês de junho, a gente conversa sobre esse próximo livro aqui do desafio. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link para compra dos dois livros, né? Do livro desse mês e do livro do mês que vem. Então, se você estiver interessado em acompanhar o desafio comigo, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo para poder você comprar, né? Você adquirir o livro para ler junto comigo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!